Você sabia que o nosso evento não é só para contadores e contadoras? Eu vou te falar para quem ele é destinado. Todos os donos de empresas que querem crescer e expandir de forma mais organizada, lucrativa e sustentável. Então, vem participar com a gente. É uma semana inteira para empreendedores e empreendedoras que querem fazer a sua empresa lucrar ainda mais. Esse evento é presencial aqui em São José do Rio Preto, na Casa dos Contabilistas, nos dias 27/11 até 1º de dezembro. Deste ano ainda, hein? Olha só, esse tipo de evento só acontece uma única vez por ano, então... Salve meu amigo Guilherme. Obrigado, André. Desculpa aí. Não, capaz. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Então, que nem o André falou, eu não sou paulista. Eu sou lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Um pouquinho longe daqui. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre processos. Deixa eu só ver uma coisa. André, consegue os... Eu acho que eu tô bêbado agora. Tá, mas quem trabalha no escritório de contabilidade tem que tomar café. Como assim? Não posso falar nada. Minha sócia na vida e nos negócios, a Letícia, ela também não toma. Mas é a única no escritório. Todo o resto do pessoal toma. Mas toma cappuccino, daí ela não chega lá. Daí cafeína, já não chega lá. Sim, tem que botar mais perto. Acho que tá aqui, deixa eu ver. Isso aí. Então, pessoal, vamos começar um pouquinho então falando sobre processos. Otimização de fluxos de trabalho. Oi? Não, é que eu falo baixo, naturalmente. Então, otimização de fluxos de trabalho em escritórios contábeis. Método de otimização para quê? Para a gente trazer resultados para o nosso cliente. Não adianta a gente ter métodos dentro do escritório que não tragam resultados para o nosso cliente. A gente sempre tem que lembrar, o que a gente faz dentro do escritório, ele vai refletir lá na ponta. Todos aqui trabalham no escritório de contabilidade, são contadores, vocês vão concordar comigo. O processo inicial e a entrega final em todos os nossos escritórios é exatamente a mesma. Mas esse meio, como nós fizemos as entregas, as otimizações de fluxo dentro de cada um dos escritórios, é que vai fazer a diferença na otimização do nosso tempo. Então, pessoal, vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu tenho 35 anos, sou lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, que nem eu falei para vocês. Com 20 anos, eu assumi a contabilidade de uma grande indústria de biscoitos na Serra Gaúcha. Hoje ela é a maior indústria de terceirização de biscoitos do país. Ela fornece para Nestlé, Mondelez, que se chama Dauper. Então eu comecei lá no passado, de fato, dentro da contabilidade. Em 2002, minha família tem escritório de contabilidade. Eu comecei como office boy. Dá pra falar palavrão? Foi a pior merda de trabalho que eu tive, mas foi a melhor coisa. Por que eu falo isso? Porque lá eu aprendi a dar valor a algumas coisas. Cara, eu trabalhava na chuva, de bicicleta. Quem fez o serviço de rua sabe o que eu tô falando. Por isso que é uma... Você reconhece comigo, né? Então, tu sabe o que eu quero dizer. Mas assim, ó, é a pior coisa que tem, mas ao mesmo tempo é a melhor. A gente entende as coisas, a gente entende as dores do cliente. Se tu já fez serviço de rua, tu vai me entender. Tu tá lá na rua, tu é a cara do escritório junto ao teu cliente naquele momento. Por mais que tu não saiba nada de processos, tu não saiba nada do fluxo de otimização, o cliente ele chega para ti e te diz: ah, cara, tô pagando muito imposto, tô com tal problema. Fato, concorda comigo, né?
Então, por isso que eu digo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Em 2006, eu saí do escritório da minha família e fui fazer estágio. Eu comecei a fazer arquitetura, por incrível que pareça, quis mudar. Eu achava que contabilidade, até pouco tempo atrás, depois que eu comecei realmente a ter um trabalho diferenciado, eu entendi uma coisa, porque os números eles se tornam resultados. Por que eu fui fazer arquitetura? Porque tu pegava um desenho e depois eles transformavam num prédio, numa casa. Tu via a materialização daquele desenho. Isso era uma coisa que eu me encantava. Tá, mas eu não tenho talento para desenho nenhum. Eu sei fazer a casinha, aqueles 4 pauzinhos lá e nada mais do que isso. Então eu fui trabalhar na minha primeira indústria, que foi essa que eu comentei para vocês, de biscoitos. Comecei lá como estagiário, me convidaram na parte contábil, eles estavam internalizando a contabilidade e eu já tinha experiência pouca. Lá da época de Office Boy eu sabia pelo menos o que era um DARF. Já ajudava. Então eu comecei ali, aprendi muito. Eu tive um chefe, assim, ó, um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E ele disse, vai Guilherme, tu tem talento, vai atrás, faz contabilidade. Eu fazia administração nessa época. Só que eu não queria largar a administração, então emendei as duas. Fiz contabilidade e administração. Eu saí da primeira indústria e fui para a minha segunda indústria, que é a maior indústria de chocolate do Rio Grande do Sul. Como eu falei, Gramado, quem já foi, quem sabe a história, um grande polo chocolateiro, na capital nacional do chocolate artesanal. Então eu fui para lá eu fiquei durante 7 anos. Então eu aprendi muita coisa de processos. Indústria é processo, tu tem PCP, planejamento, controle de produção, tu tem entrada de mercadorias, tu tem que cuidar crédito de semestre, tem que cuidar crédito de PI. Quem trabalha com indústria sabe do que eu estou falando. Então ali foi uma grande escola para mim. Em 2017 eu saí da indústria e fui para o meu primeiro escritório de contabilidade com uma sócia. Durou 1 ano a minha sociedade, mas a gente tinha desalinhamentos. Cada um queria um lado. Acho que quando a gente tem um sócio que não tem o mesmo alinhamento, a melhor coisa é cada um sentar, conversar. Se não dá certo, cada um vai para o seu lado. Em 2018, eu e minha esposa fundamos a Elo Gestão Contábil. Então isso já vão fazer 5 anos e 5 meses. 15 de agosto de 2018 a gente iniciou a operação. Nossa primeira equipe. Eu, Letícia, Evelyn e Fabiane. As duas das pontas, Evelyn e Fabiane, estão com nós até hoje. Nossa líder do departamento fiscal, nossa líder do departamento pessoal. Quando a gente iniciou, era um sonho. A gente estava, eu sempre brinco. Quem conhece Gramado é um lugar extremamente frio. A gente estava no 4º andar de um prédio, frio, gelado. Não tinha dinheiro para comprar estufa, não tinha dinheiro para comprar um ar-condicionado. A gente foi numa loja ali perto, em setembro, ainda é frio. Aliás, hoje ainda está frio lá, só para vocês terem uma ideia. A gente comprou uma estufa, aquelas elétricas que dão de resistência. A sala era tão fria que a gente botava ela no ladinho. Era muito mais um psicológico, porque ela só dava o brilho, ela não esquentava as salas. Então ali a gente começou a nossa trajetória. E esse aqui foi o nosso primeiro cliente, um restaurante. O Juarez, a esposa dele e o filho deles. O Juarez, ele tem 4 restaurantes na cidade, é um cara super respeitado, e ele trouxe a nossa primeira operação de restaurantes. Para quem não sabe, nosso escritório hoje é nichado, a gente tem 70%, mais ou menos 80% da nossa base são restaurantes. Então a gente tem restaurantes pequenos até grandes operações dentro da nossa base. Então esse cara abriu as portas para nós em muitos sentidos. Então a gratidão que eu tenho por ele não se traduz em números, ela se traduz em sentimento e muito mais, em uma amizade que foi construída durante esse tempo. Então a gente precisava crescer, definir estratégias de crescimento, como a gente ia fazer para poder gerar um escritório que ele fosse sustentável. Até então o escritório ele não era sustentável, a gente teve que desembolsar dinheiro, fazer empréstimos para conseguir alavancar a nossa operação. Então a gente começou a olhar o mercado e ver o que o mercado naquele momento estava precisando. A gente precisava organizar a nossa operação, processos, tecnologia e estrutura. Isso é uma questão interna nossa. Pessoas, atitude, cultura. Hoje de manhã teve o palco Pessoas. Cultura é assim, essencial para quê? Para que tu tenha resultados. Nenhum escritório de contabilidade, ou melhor, nenhuma empresa funciona sem tu ter uma cultura forte e ativa dentro da sua empresa.
Por quê? Porque isso traz resultados. Pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com marcas. Não adianta tu ter uma marca extremamente forte, um escritório consolidado, se as pessoas dentro delas não tiverem a cultura de estar presentes e junto aos nossos clientes. Eles são o rosto. Lembra o Office Boy lá? Ele se torna as nossas pessoas, o nosso time. Estratégia excelente de gestão, concepção de qualidade. Qual é a concepção de qualidade aqui dentro? Entrega de declarações no prazo, entrega de guias para os clientes antes do vencimento? Não, isso aqui não é qualidade, isso aqui não é percepção, isso aqui é o mínimo que a gente tem que fazer. Isso aqui a gente não pode pensar assim, o meu diferencial competitivo é, eu entrego as guias para o meu cliente, meu guia do DAS, lá meu Simples, 3 dias antes do vencimento. Não, isso não é diferencial competitivo para ninguém. Mas muita gente entende que isso é uma obrigação que a gente tem com nós e que provavelmente deve estar no contrato de prestação de serviço com vocês, que vocês têm que entregar X dias antes para o cliente. Então isso não é competitivo. A gente tem que pensar sempre nisso. Então a gente começou a organizar, até hoje inclusive o nosso escritório está sempre evoluindo, a gente está mudando os nossos processos. Os processos eles não são imutáveis, tá? Ele não pode ser, porque se a gente tiver processos imutáveis, em algum momento vai haver alguma alteração, seja ela de pessoas ou de legislação, que vai ocasionar algum problema para nós. Então a gente começou lá pela legalização, porque é por onde inicia todo o processo dentro da nossa empresa. O comercial, eu sempre digo, é um processo de apoio, um processo de fato que traz resultado ali. A gente começa lá pela legalização, abertura de empresa, alteração de empresa, encerramento de empresa, parcelamento de débitos e geração de CND. Isso aqui são processos macros, a gente pode começar a entrar dentro desses processos e ir desmembrando cada um deles. Vamos lá, geração de CND. Quem aqui entrega mensalmente CND para os seus clientes? Levanta a mão, por favor. Ô pessoal, vamos lá, isso a gente consegue. Quem aqui usa domínio? Vamos começar de novo. Tá? Sistema domínio. Tá? A gente utiliza domínio dentro da nossa operação. Vocês utilizam o Onvios também ou só a parte do domínio? O Onvio faz geração automática da CND e posta para o teu cliente. Olha só, a gente está aqui numa sala, sei lá, 20, 30 pessoas, 4, 5 pessoas usam domínio, uma das ferramentas que faz geração de CND automática. Isso é um diferencial competitivo. Tu está entregando algo a mais que o teu cliente não espera. Vamos lá, além de gerar CND, quem mais aqui entrega relatório de pendência do ECAC mensalmente para os seus clientes? Alguém aqui? Ali, ó, tem 2 lá atrás. Isso é legal. Teu cliente não fica satisfeito com isso? Ele não sabe? Já vou dar ganho nele. Beleza. Melhorou? Melhorou não? Alô? Melhorou agora? Como eu falei para vocês, eu falo naturalmente baixo. Então vamos lá. Tu entregando o relatório de pendências. Por mais que seja pendências, o cliente nenhum gosta de ter pendências. Por mais aquele que não paga, ele sempre vai dizer, não, mas está tudo em dia na minha empresa. Fato, né? Então, tu entregar isso, tu está entregando algo a mais. E tu não está entregando nada assim de uou. Tu está fazendo o básico bem feito. O básico bem feito, ele te traz resultados. Antes da gente querer dar um salto maior no nosso trabalho, a gente tem que entregar o básico bem feito, fazendo ele bem alinhadinho para quê? Para que a satisfação do cliente seja em primeiro lugar. Indicadores. Quem trabalha com indicadores, KPIs dentro dos seus escritórios? Isso é muito interessante a gente trabalhar, pessoal. KPIs, indicadores, eles vão trazer o quê? Metrificar o que a gente acha. Eu acho isso. Não. A gente pode achar, mas a gente não tem a certeza porque a gente não tem números. Todos aqui nós trabalhamos com números, entregas de resultado. Por que a gente não pega esses mesmos números, esses mesmos resultados que a gente entrega para o nosso cliente e usa isso a nosso favor? Utilizar isso para quê? Para que a gente possa estar entregando algo maior para o nosso cliente que vai trazer resultado. Quantidade de empresas abertas no mês para legalização. Faturamento com abertura, faturamento com alteração, com baixa, solicitação de parcelamento. Quantidade de CNDs não gerados por falha interna. Falha interna aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar, que é um processo que a gente tem que estar alinhado. DCTF Web, às vezes tu vai tirar lá o relatório de pendência, está escrito lá DCTF Web, está lá escrito um DAS, está escrito uma infinidade de questões. Isso tudo
quando a gente entra nos processos mais a fundo, a gente vai conseguir identificar e desenhar esses processos para quê? Para que a gente não tenha esses problemas. Esse problema é um problema nosso. Se foi uma falha nossa, o cliente ele não pode ser afetado com isso. Se ele precisa de uma CND e está lá escrito uma DCTF web que não foi entregue, uma DAS, o cliente não sabe o que é isso. Isso é um problema nosso que a gente tem que entender e alinhar os nossos processos para que eles estejam perfeitos da melhor forma possível. O meu processo ele pode ser diferente do de vocês, mas o resultado final ele tem que ser o mesmo. Logística. Lá em 2018, quando a gente começou o escritório, a gente ainda fazia entrega manual, impressa, de muitos documentos para os clientes. Eu tenho clientes que até hoje ainda têm essa sistemática, mas a grande maioria a gente já migrou ele, ou está migrando para plataformas, seja ela o Onvio, que a gente utiliza, que é a plataforma da domínio, seja, quem aqui utiliza SIEG? O SIEG tem uma coisa, um diferencial competitivo que tu pode usar o SIEG a teu favor. Para quem não conhece, o SIEG ele faz busca automática de notas fiscais emitidas e recebidas pelos seus clientes direto do site da Receita Federal. O Rio Grande do Sul é o único estado da federação que tu consegue fazer essa busca diretamente do site da Cefaz. Então, dentro do meu processo, eu tenho lá na atividade do fiscal, eu vou chegar ali depois, mas eu só vou, que é fiscal confere. Bateu o que está lá no Cefaz, as entradas e as saídas com o que está dentro do domínio, se importou tudo certinho, para a gente não ter problema de divergência. Voltando ao SIEG, eu entrego para o meu cliente um login e senha para ele acessar o SIEG, para ele poder consultar as notas que foram emitidas contra ele, para ele consultar o faturamento dele, que ele já emitiu durante o mês, e para ver a curva ABC de produtos dele emitido de nota fiscal. Poderia fazer isso ou não? Não precisaria. Mas eu faço isso por quê? Porque muitas vezes já aconteceu com vocês, até nas próprias empresas de vocês, eu recebi um boleto e eu não sei de quem é. Dessa forma não, ele vai lá, ele consegue consultar, ele tira o tempo da empresa de vocês, dos colaboradores de cada um de vocês, de ir lá pegar o arquivo e fazer a consulta. Ele tem acesso a isso. Então, responsabilidade é dele, ele tem que saber aonde ele compra, ele tem que saber para quem ele deve, ele não precisa ligar para nós, para o nosso escritório, para a gente fazer essa busca. A ferramenta está lá para que ele possa fazer essa busca e a gente ganhe tempo para gerar produtividade e qualidade nas nossas informações. Pessoal, se alguém tiver uma dúvida, por favor, vão levantando a mão, a gente para, a gente conversa, a gente vai alinhando bem de boa, tá? Isso. Opa, voltei para a logística, que eu tinha começado. Então a gente fazia as entregas. Hoje a gente não faz mais, alguns ainda querem, mas a grande maioria não. Então a gente faz de forma automatizada isto. Então, entrada de documentos dos clientes, recebe tudo direto por dentro do Onvio, da plataforma eletrônica. Inclusive eles podem ter o aplicativo dentro do celular, isso facilita para todo mundo. Arquivo de documentos. Há um tempo atrás a gente tinha uma pessoa que fazia só arquivo de documentos. Hoje a gente ainda tem a nossa secretária, mas o nosso volume ele é muito baixo. Então eu não preciso ter uma pessoa lá só fazendo isso. Eu consigo ter essa pessoa otimizada no tempo dela, de quê? Onde ela consiga fazer o arquivo desses clientes, consiga atender minha recepção, consiga atender meu telefone, fazer emissões de certidão negativa, fazer a geração dos relatórios de pendência. Então eu peguei a mesma pessoa que antes fazia arquivos e hoje eu consegui trabalhar ela para que ela tenha mais produtividade, faça entregas maiores para todo mundo que está dentro do escritório. Inclusive, essa mesma pessoa, para alguns clientes, a gente faz a emissão de nota fiscal. Inclusive, para essa mesma pessoa, ela ainda faz a emissão de notas para os nossos clientes. Então, ela saiu de um único processo que ela fazia, hoje ela faz 5, 6, com o mesmo resultado positivo que ela tinha lá no início. Isso é muito importante. Solicitação de documentos para clientes. Antes a gente tinha uma pessoa, hoje não. A gente pode fazer tudo de forma automatizada. Ou, dependendo da empresa, eu não quero botar um processo automatizado. Define-se, a gente tem lá dentro da contabilidade, o pessoal quando está lançando, eles têm autonomia para quê? Para acessar o nosso WhatsApp, que é uma ferramenta, contatar o cliente ou contatar o financeiro do cliente e fazer a solicitação daqueles documentos que estão faltando.
a gente ganhou agilidade. E agilidade e tempo são cruciais. Ninguém aqui vende produto, ninguém vende esse passador aqui, que se eu não vender hoje, ele vai vender amanhã. A gente vende tempo e conhecimento. E tempo a gente não consegue estocar. A gente tem que fazer produtividade, a gente tem que produzir para fazer entregas para os nossos clientes. Treinamento de sistema para clientes. A gente faz lá. Tem um cliente que tem dificuldade ou, eu não sei utilizar a ferramenta. Na verdade, ele não sabe utilizar, ele não quer utilizar. Ninguém aqui nasceu sabendo mexer num celular. Todo mundo aprendeu e todo mundo hoje aqui não vive sem o celular. Todo mundo provavelmente deve ter um smartphone, mas alguém aqui já fez curso para como operar? Não. É algo intuitivo. Os sistemas, quando eles são intuitivos, eles são fáceis, mas a gente tem que mudar a cultura do nosso cliente. Isso é muito importante. Saída de documentos também, quando arquivos. Hoje o nosso processo de arquivos. Chega o documento, lança-se, devolve para o cliente. Os clientes reclamam. Mas isso aí não tem que ficar arquivado aí na contabilidade? Não. Esse documento é teu. Eu só precisei fazer a contabilização dele, mas a responsabilidade do arquivo dessas informações essas que dependendo, podem durar arquivo até 30 anos, quando a gente está falando de folha de pagamento, é do cliente, ela não é do escritório. Então a gente tem que cuidar disso. Um grande exemplo, eu falei para vocês, sou do Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás a gente teve algumas enchentes que foram noticiadas no Brasil inteiro. Eu tenho amigos e conhecidos que têm escritório de contabilidade que foram atingidos pelas enchentes. E muita documentação foi perdida naturalmente, desastre natural. Mas a responsabilidade não é deles de estar arquivado. Esses arquivos deveriam estar nos clientes deles. A maioria tinha isso. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Existem fatores que não estão ao nosso controle. Então a gente tem que pensar de que forma a gente pode deixar essa responsabilidade para quem ela é devida, que no caso, o cliente. Indicadores de logística. Quando eu falo de indicadores, volto a dizer, a gente trabalha muito com números para os clientes, mas a gente não faz o nosso dever de casa, a gente não sabe os nossos números, a gente não sabe os nossos indicadores. Isso é muito importante dentro de um processo. Como eu vou botar alguém a mais dentro do setor se eu não sei a produtividade, eu não sei quantas pessoas, quantos clientes, quantos lançamentos aquele setor está fazendo. Então assim a gente consegue organizar e otimizar. Otimizar é a palavra que a gente precisa. Otimização de fluxo de trabalho. Trabalhar menos, gerar mais resultado com maior qualidade. Então, despesas de entrega, parceiro ali, office boy, tá ligado? Cara, entregar e voltar, tu perde tempo de pessoa, custo de, seja lá, se for de moto, de bicicleta, tem vários custos inerentes. Quando a gente automatiza isso, esses custos a gente diminui. A nossa margem do escritório, ela aumenta. Aumentando margem, a gente consegue aumentar os nossos resultados dos nossos colaboradores, a gente consegue fazer outras atividades. Tempo de arquivamento, tempo de treinamento, percentual de clientes de envio online de documentos. A gente tem hoje um indicador dentro do escritório, a gente cuida disso. Quantos clientes a gente está transformando em documentação online? Não são todos, tá? Não vou mentir para vocês dizer que é um mundo perfeito, porque não é. A gente está trabalhando nisso. Tem clientes que a gente já chamou para treinamento 4 vezes e não quiseram ainda usar a ferramenta? Tem. Vão para o 5º treinamento. É fato. Tem que organizar. Por quê? Fica mais fácil para eles, fica mais fácil para nós, todo mundo ganha. É só cultura. Quando eu falei de cultura das pessoas dentro do escritório, a gente tem que também mudar a cultura do nosso cliente. Isso é o mais importante. E como fazer isso? Mostrar para eles as vantagens que essas mudanças que a gente está fazendo vão impactar positivamente no negócio dele. Processos macros de departamento pessoal. Então a gente tem vários processos dentro do departamento pessoal. Aqui eu elenquei os macros, que é aqueles que todo escritório tem. Entrada de clientes, admissão, rescisão, férias, alteração de cargos e folha de pagamento. Isso aqui, tudo obrigação. Mas vamos lá. Quem aqui conversa com o cliente para entender a necessidade dele ou chama ele para uma reunião, explicar alguma peculiaridade? Poucos. A gente tem que entrar em processos
microprocessos, que são aqueles que vão trazer realmente o diferencial. Entrada de cliente, um cliente vindo de outro escritório ou entrada de um cliente do zero. Chamar o cliente e explicar para ele o que é uma rescisão, o que é uma admissão, por que a gente tem que ter a obrigatoriedade da medicina do trabalho, o que isso vai impactar financeiramente para ele. Por quê? Ele vai ver como um custo. Mas quem aqui trabalha no departamento pessoal sabe do que eu estou falando. Isso vai gerar multas. E essas multas, o cliente vai chegar e vai dizer assim, não, isso aqui tu não me avisou. Ou, essa multa aqui não é minha, foi o escritório que errou comigo. Então, sempre chamar o cliente, demonstrar para ele e principalmente deixar ele ciente sobre o que foi conversado na reunião. Uma reunião de onboard bem feita, ela evita muitos problemas futuros para o nosso escritório. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a admissão. O primeiro passo para a admissão é a empresa contratar a medicina do trabalho. Em janeiro de 2023, se tornou obrigatório o envio da SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Este envio é feito diretamente pela medicina. Após o contrato com a empresa irá reunir os documentos dos funcionários. Esses documentos são obrigatórios. São o CPF, o RG ou a CNH, comprovante de residência. E se o funcionário possui dependentes, a certidão de nascimento e o CPF do dependente. Após fornir toda a documentação e o exame admissional estiver pronto, será enviado para ela. A Elo hoje possui duas formas de envio, que é através do nosso link, que pode ser preenchido tanto pelo celular ou pelo computador, ou através do portal do cliente pelo OVO. Enviados esses documentos para nós, vamos realizar a admissão. Lembrando sempre que a empresa possui prazo de 24 horas para fazer o registro desse funcionário. Então, sempre enviando para nós durante esse prazo para que possamos emitir a documentação e enviar para vocês. Isso aqui é uma série que a gente faz dentro do nosso Instagram. Quem quiser seguir, @elogestãocontábil, a gente tem uma série chamada Deixa eu te falar. Aqui essa é a Luana, uma das nossas colaboradoras do departamento pessoal. Ela falou, deixa eu te falar sobre admissão. Então a gente tem isso que, além da gente fazer a entrega para eles e eles saberem isso pela reunião, dentro das nossas redes sociais, a gente tem essa série chamada Deixa eu te falar, onde a gente vai falando sobre admissão, rescisão. Hoje saiu um vídeo, inclusive, falando sobre por que é obrigatória a emissão de nota fiscal. Então são vários assuntos que a gente faz para quê? Para trazer resultado para o cliente e depois eu vou falar que isso aqui também vai trazer resultado para nós, tá? Para o nosso escritório. Eu vou chegar ali um pouquinho mais para frente. Mas sim, pensem como deixar o cliente de vocês a par de tudo, das obrigações deles. Por quê? Por mais que esteja lá dentro do nosso contrato de prestação de serviço, que existem obrigações do cliente, muitas vezes eles vão ler e dizer, eu não li o contrato, eu não sabia que estava escrito. Isso acontece. Então, se a gente fizer no contrato, reunião de onboard, ata da reunião, enviar para ele dentro do nosso processo e deixar ele informado dentro das nossas redes sociais, não existe o porquê do cliente em algum momento dizer, eu não sei. Já aconteceu um caso dentro do escritório que foi muito engraçado. Eu vou usar esse exemplo aqui só para ilustrar. O cliente, eu não sabia que tinha que fazer a SST. Ele curtiu a postagem no Instagram. Cara, não me diz que tu não sabia, tu chegou a curtir o negócio. Eu tenho a ata que tu fez lá da reunião, eu tenho lá no nosso contrato de prestação de serviço. Cara, diz que tu esqueceu, diz qualquer coisa, mas não diz que tu não sabia. Indicadores de processo dentro do departamento pessoal. Indicadores de processos, eles são basicamente a gente trabalha nos macros com os mesmos dentro dos todos os setores do escritório. Saturação de equipe, percentual de atividade dentro do prazo, percentual de clientes que utilizam a plataforma, multas geradas por falhas internas, tempo de resposta de atendimento. A gente tem uma plataforma de WhatsApp, que é o DigiSaque, não sei se vocês utilizam ou conhecem, a gente utiliza ele. O nosso tempo de resposta entre um cliente iniciar um atendimento e ele ser atendido, 2 minutos. Atendido por uma pessoa. Porque lá dentro do nosso WhatsApp, por exemplo, para fazer uma admissão, vai mandar um oi lá no nosso número, vai vir 7 opções, 7 setores. Opção número 4, departamento pessoal.
vai vir mais uma opção. Com 3 só. Admissão, rescisão ou dúvidas. A partir daí, qualquer uma desse item que ele colocar, ele vai ser atendido por uma pessoa que vai saber sobre a empresa dele, que vai entender e vai poder ajudar ele. Se ele botar lá a admissão, é sempre as mesmas pessoas que atendem a admissão. Rescisão, é sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque fala a mesma linguagem, fala da mesma forma que o cliente precisa saber. Nem sempre o que a gente fala é o que o cliente ou o receptor escuta. Quantas vezes aqui, quem já tem filhos, família, marido, já estava falando uma coisa e a pessoa do outro lado estava entendendo outra e vocês estão falando uma coisa de fato. Então, que nem a Letícia sempre fala, o óbvio tem que ser dito. Quando a gente fala em tempo de atendimento, a Letícia bate muito nisso com nossos colaboradores. Por quê? A gente tem que entregar qualidade e velocidade para o nosso cliente. Se o cliente ficar esperando demais, ele não vai se satisfeito por mais que a gente faça um trabalho de excelência. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta a Elo, que é o meu escritório da Letícia, ser uma referência se as pessoas que trabalham dentro deles não dão o atendimento que o cliente precisa. Então, indicadores dentro de cada um dos departamentos. Fundamental para quê? Para que a gente traga resultados. Saturação de equipe. Quantas empresas cada colaborador faz? Quantas vidas são cuidadas dentro do escritório de vocês? Quantas vidas cada colaborador cuida dentro do nosso escritório? Vocês sabem isso? São números de extrema importância para quê? Porque o líder lá do departamento vai chegar para vocês e vai dizer: pai, eu preciso de mais alguém para o meu setor. Está ficando apertado. Mas como é que tu vai saber? Tu sabe empiricamente, pelo que tu está vendo no dia a dia, pelo que tu está sentindo. Mas como é que tu vai ver isso em números? Vamos lá, aqui todo mundo conhece números, todo mundo gosta de números. Então a gente precisa saber isso, esses números para quê? Sim, a gente precisa ou não. Tem gente que não, desculpa a expressão, tá? Fazendo corpo mole. Isso acontece em todas as empresas, seja escritório de contabilidade, indústria. E quando eu falo em processos, processos eles não são só em escritório de contabilidade, em empresas, eles são dentro do nosso dia a dia. Tu tem tudo na tua vida, tu tem um processo. Tu acorda, tu escova os dentes, tu toma um banho, tu toma café da manhã, tu vai trabalhar. Opa! Processos macros dentro do departamento fiscal. Cara, o departamento fiscal é o mais complexo dentro de um escritório de contabilidade. Por quê? Porque a gente hoje atende 7 estados. Então, cada estado tem uma obrigação diferente, tem uma legislação diferente, são entregas diferentes. Tu tem GIA, tu tem SPED, tu tem ECF, ECD, tu tem obrigações de município, tu tem município, quando tem prestação de serviço, tem que fechar livro. Se não fecha, dá multa. Tem outros que não precisa fechar livro. Então, uma série de questões que a gente tem que cuidar. Então, os mapeamentos dos processos, eles têm que ser muito importantes. Se a gente começou lá no escritório, legalização, DP, fiscal e contabilidade. Mas o fiscal é o que dá mais trabalho. Ele é o mais complexo. Por quê? Porque o mesmo processo ele não pode ser aplicado para empresas de segmentos diferentes. Eu tenho empresas de serviço, eu não posso aplicar esse processo para um comércio ou para uma indústria, porque daqui a pouco um não vai ter questões de município, ISS, então essa questão é bem delicada. Entrada de novos clientes, saber como o teu fiscal vai fazer a entrada desse novo cliente, se recebeu a documentação, se o cliente vai ser simples, ele vai ser presumido lucro real, se ele veio de outro escritório, se recebeu toda a documentação, validar essa documentação, receber a documentação de outro escritório, tirar todas as certidões negativas, ver se a tributação está correta, pedir relatório de cadastro de produtos para ver parametrização de tributação. A gente trabalha com restaurantes hoje e tem muita questão do monofásico. Então, assim, a gente está falando de uma questão tributária bem interessante e com uma redução de alíquota muito boa para quem tem restaurantes, para quem tem autopeças também, que é o monofásico. Então, qualquer cliente novo que entre dentro da nossa base, a gente pede para o cliente a relação do cadastro dos produtos dele e verifica toda a tributação, se ela está correta de acordo com o NCM. Se ele cadastrou o NCM errado, se era alimento e ele cadastrou com o NCM de refrigerante, é uma outra história. A gente vai olhar o NCM. E a partir dali a gente faz essa parametrização para o cliente, tabela, manda para o cliente importa no sistema dele,
sai redondinho. Isso é importante para quê? Para gerar valor para o nosso cliente. A maioria dos nossos clientes ele vê nós como um mal necessário. Aquele cara, aquele escritório, aquela empresa, gerador de guias. Eu sempre digo, a gente é o funcionário público mais barato. Quem nos paga é o cliente, a gente trabalha para o governo e a gente cobra do cliente para pagar os impostos. Então, nós somos o funcionário público mais barato. O governo só ganha com nós. E a gente se ferra. Mas, a gente organizar isso, a gente consegue fazer com que o nosso cliente tribute as mercadorias dele de forma correta, que traga resultados para ele. Ah, Guilherme, eu tenho clientes que já fizeram no passado, estava tudo errado, o que eu faço? Aí tu vai vender outro serviço para ele. Aí a gente vai começar a gerar receita para o nosso escritório sobre algo que a gente tem na mão e a gente não faz. Pegamos lá o relatório do cliente. Tinha muito NCM errado de produtos do passado. A gente vai fazer uma RT para esse cara. A gente vai chamar ele. Ah, parceiro, aqui ó, a gente identificou que tais itens estavam errados. A gente já identificou que é possível recuperar tanto. Só que, eu não posso fazer isso sem te cobrar. Aí o cara não vai gostar. Não vai mesmo. Mas aí tu vai dizer assim para ele, só me paga daqui 60 dias, se tu for optante pelo Simples, quando a receita depositar na tua conta. Então tu vai lá, a gente faz uma RT para ele, cobra aí de 20% a 30% do valor recuperado. Então a gente ganhou o cliente, ganhou uma grana e gerou uma satisfação do cliente. Quer coisa melhor do que isso? Para o escritório e para a empresa? Não tem. Só não dá para fazer isso se o cliente é nosso, tá? Porque a gente vai demonstrar que se ele já é nosso há muito tempo, aí é uma falha nossa porque a gente já não revisou a tributação dele anteriormente. Mas para isso, a gente lá dentro do fiscal vai ter um processo de a cada X tempo verificar, pedir para o cliente a tabela dos cadastros dele e revisar e entregar para ele. Aí a gente consegue cobrar. A gente cobra desse período, entre a última vez que a gente pediu e essa, dos produtos que ele cadastrou indevidamente, a gente consegue fazer uma RT e cobrar dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, pô, brigadão, Guilherme, vi que tinha uma coisa errada, recebi uma grana de volta, tu me gerou satisfação, vou te indicar para um amigo meu. Aí a gente começa a fazer com que a máquina gire. Quem aqui trabalha só com indicação de clientes? Alguém trabalha com marketing ativo aqui? Alguém tem departamento comercial dentro do escritório? Tem? Quantos clientes por mês fecha? Não, mas vocês têm esses indicadores? Ele tem, Tá. comercial ele tem. Esse cara tem indicador. Trabalha em que setor? Eu? É. Contábil. No contábil, tu tem indicadores da contabilidade? De fechamento de balancete, sim. Tá. Então, provavelmente ele deve ter. Mas assim, aqui a gente começa a ter a atração de clientes por indicação. A gente pode estruturar, já pensando nisso, um programa de indicação de clientes, onde a gente pode usar tanto para o nosso cliente interno, alguma forma da gente, quando ele nos indica algum cliente, de remunerar eles, ou quando um cliente nos indica um cliente, ele ganha alguma coisa. Eu vou chegar um pouquinho ali para frente, mas isso é interessante. E são nesses pequenos detalhes que a gente começa a ganhar os clientes. A gente fazendo algo a mais que traga retorno para nós e que traga retorno principalmente para o nosso cliente. Como eu falei antes, a maioria dos indicadores dentro do nosso escritório, eles são meio que padrões nos macros, porque é onde a gente tem que começar. Então, saturação de equipe, atividades dentro do prazo. Por que a atividade dentro do prazo é um indicador que eu coloco? O nosso prazo de Simples, vencimento da guia dia 20, prazo que a gente contratual para os clientes, dia 17, entrega para o cliente dia 17, 3 dias antes, prazo para a nossa equipe, 7 dias antes. Então, percentual de entrega dentro do prazo. O prazo que eles têm é dia 13, não é dia 17 nem dia 20. Por que dia 13? Porque se der algum problema, se der alguma questão, enfim, a gente pode dizer vários motivos, a gente tem prazo para poder entregar e fazer as entregas de uma forma correta para o nosso cliente, gerando valor. Multas. Quem aqui já tomou multa por atraso de alguma entrega de declaração? Acho que todo mundo. Não existe escritório. Vamos deixar isso bem claro. Não existe. Não existe. Quem não tomou multa, ela vai vir. Esse é fato. Isso acho que tu não sabe. Então, assim, ano passado a gente teve algumas multas dentro do escritório que foram
chatas, assim, foram valores consideráveis. O que nós fizemos esse ano? A gente reuniu os valores das multas, se eu não me engano, acho que foi 20 mil, né? 20 mil reais em multas ano passado. A gente chamou todos os nossos colaboradores na reunião início do ano, estratégia que a gente faz, e disse o seguinte: tá vendo esses 20 mil reais aqui? Cara, eu quero gastar esses 20 mil. Todo mundo me olhou assim, ué, como assim, Guilherme, tu quer gastar? Eu quero, só não quero dar pro governo, eu quero dar para vocês. Vamos fazer o seguinte, 20 mil foi o que a gente gastou antes, ano passado. A gente vai botar lá, cada vez que a gente tomar uma multa, a gente vai descontando desses 20 mil. Agora em janeiro, a gente vai ver quanto que sobrou desses 20 mil e vamos dividir entre todos os colaboradores do escritório. Então, o problema não é a gente gastar os 20 mil, é saber para onde a gente vai pagar. A gente dá para o governo, que não nos traz nada em troca, ou a gente dá para os nossos colaboradores, que vão trazer resultados para nós. Eu prefiro dar para os nossos colaboradores. Eu não sei vocês. Acho que essa opinião é unânime para os colaboradores. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. Era um indicador que a gente tinha e que a gente transformou isso em um custo. Aliás, deixa eu refazer. Era um custo que a gente tinha, que a gente iria ter esse ano, mas a gente trabalhou para que a gente utilizasse esses recursos da melhor forma possível, transferindo eles para os nossos colaboradores. Então, pelas nossas estimativas, em torno de uns 15 ainda tem de saldo. Então, esse ano ainda a gente tem uns 15 mil de saldo, que em janeiro vai ser distribuído entre todo mundo. Então, é um bom valor. Processos macros contábeis. Entrada de novos clientes. Faz reunião com o cliente quando ele entra para ver qual documentação ele precisa mandar, prazos, de que forma ele vai mandar. Tem uma reunião de acolhimento. Beleza. Registrado, ele recebe um documento com isso? É passado por e-mail, não é muito bem formalizada. Então, formaliza isso, por quê? Um dia ele não vai te mandar um extrato e vai te dizer que eu não sabia. Ou assim, ele vai te dizer, essa foi muito engraçada, eu já ouvi. Eu tenho uma conta bancária não contábil que eu não mando para o escritório. Cara, não tem conta bancária não contábil. Ela é contábil, quer dizer que tu mande ela para o escritório. É diferente. Então, eu tenho clientes que lá são balancetes bimestrais, mensais, semestrais, análise de balancete, apresentação de resultados. Para alguns resultados, a gente tem um dos nossos clientes, que é o maior restaurante em faturamento único do estado do Rio Grande do Sul. Ele fica em Gramado. Os caras faturam em torno de 5, 6 milhões mesmo, um restaurante. Então, mensalmente a gente tem que fazer um trabalho diferenciado, a apresentação de resultados. Esses caras controlam CMV. São poucos os restaurantes que controlam CMV. Mas CMV é um número extremamente importante, custo de mercadoria vendida. Para um restaurante, não pode ser mais do que 30% CMV. Se tiver mais do que 30%, tem alguma coisa de errada. A margem desse cara está errado, o cálculo de custo dele está errado. Esse cara vai ter problema no curto prazo. Ele não vai conseguir se manter. Então, a gente tem essas apresentações de resultado. A gente chama o cliente, manda para ele. Eu, pessoalmente, vou nesse cliente uma vez por mês, faço a apresentação para eles, faço análise de todo o restaurante deles. Para quê? Para que eles saibam qual o caminho e qual o próximo passo que eles podem tomar. Esse cara está com 5% de faturamento a menos que o ano passado. Só que, ano passado, durante todo o ano de 2022, ele teve 2 milhões e 800 mil de lucro. Esse ano, até mês de outubro, a gente está falando em 3 milhões e 900. Ele diminuiu o faturamento dele em 5% e a expectativa é dobrar a margem de lucro dele no final do ano. O que ele fez? Controlando as despesas, controlando pessoas, admissões, rescisões. A gente está numa cidade que tem muita sazonalidade, picos. Então, esse cara, por exemplo, ano passado, ele admitia, demitia, recebia. Quem trabalha no departamento pessoal sabe o que eu estou falando. É um custo extremamente alto isso. Trabalha, né? Dá para ver. Só pela risada, assim, quando a gente fala em admissão, rescisão. Vamos ver se concorda comigo. Esse cara, sabe o que ele fez esse ano? Ele chegou e manteve o mesmo número. Teve janeiro, fevereiro, que era mês de baixo, ele teve um pouco mais. Mas lá em junho, julho, que é quando ele precisava, ele manteve a mesma média de funcionários. O que aconteceu com isso? O resultado da folha de pagamento dele, nos últimos 10 meses, que foi o que a gente analisou, ela foi menor.
Então a gente está falando do impacto positivo dentro da folha de pagamento. Porque muitas vezes o cliente ele acha, vou demitir agora e vou admitir depois, achando que isso vai trazer resultado. Não. Isso traz resultado imediato, sim, nos primeiros meses. Mas se ele tem uma trajetória pela frente para seguir, isso não vai trazer resultado para ele. Vai ser bem mais complexo para ele ter esse resultado, porque ele tem esses custos envolvidos. Indicadores, voltamos lá, saturação de equipe. Quantas empresas estão... Moça, tu que falou que é da contabilidade. Quantas empresas cada pessoa lança lá no teu escritório? É variável, é feito por equipe, algumas têm mais, outras menos, depende da capacidade e complexidade de cada empresa. Mas tu tem essa medição. Tem. Se alguém chegar lá e precisa mais alguém, tu vai olhar os números para dizer se sabe. E isso são indicadores. Tu tem um processo para fazer isso. A maioria hoje não sabe esses números. Tu tendo esses números em mãos, a gente consegue ter resultados. E a gente tem que trabalhar com resultado aqui dentro. Resultado. Muitas empresas, escritório de contabilidade, ainda são empresas, não me entendam mal, por favor, são empresas familiares, que vêm de geração em geração. Sempre foi feito assim. Que legal que sempre foi feito assim. Mas vamos lá. A gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa tornar isso profissional. Profissional que eu digo é números, resultados, nada empírico. Então a gente precisa organizar esses fatores. E a gente tem processos de apoio. Esses processos que eu falei até agora, tem em todos os escritórios de vocês. Diferente do tamanho do escritório, grande ou pequeno, da complexidade, existem esses processos a serem feitos. Processos de apoio. Comercial, sucesso do cliente, marketing. A gente poderia colocar aqui patentes, a gente podia colocar certificado digital. Existem outros processos tantos, mas eu quis dar uma resumida aqui para a gente trabalhar com isso. Marketing. Por isso que eu perguntei se antes alguém fazia marketing ativo ou só por indicação. Quando a gente começou lá em 2018, se vocês lembram, eu falei que a minha família tem escritório de contabilidade. A minha tia chegou para mim e me disse o seguinte, nunca vou esquecer dessa frase, tu não pode dar teu cartão para um cliente, ele tem que vir aqui dentro do teu escritório, pegar, tu não pode fazer marketing, nesse sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, e eu, mas onde é que está escrito isso? Fui lá no Código de Ética do CRC do Rio Grande do Sul e li todos. Lá só diz assim, eu não posso falar mal do coleguinha. Não posso fazer aliviamento de honorários. Inclusive essa parte do CRC, não sei daqui, mas do Rio Grande do Sul já tirou. Agora é permitido também. Tirar essa parte do Código de Ética. Mas não dizia nada que eu não podia fazer propaganda do meu escritório. Não podia chegar assim, Ô André, tudo? E aí, como é que tá? Teu escritório está te atendendo bem, tá tudo certo? Eu não podia fazer isso. Eu podia fazer isso com meus amigos. E eu sempre achei isso errado. Porque, cara, uma coisa é tu falar mal, outra coisa é tu perguntar se o cara tá bem e mostrar o teu diferencial competitivo. E eu fui lá, esse Código de Ética do CRC do Rio Grande do Sul não fala nada disso. No CFC fala nada disso. Eu toquei o foda-se. Aí a gente começou realmente a fazer marketing. E a botar essa carinha feia junto lá, se vocês olharem as publicações da Elo, aparece. Por quê? As pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com marcas. Então, eu apareço, meu time aparece lá, por quê? Porque são pessoas, para tu ver que são pessoas que estão fazendo o trabalho, que não é algo automatizado, que tu vai falar só com o robô. Existem grandes empresas de contabilidade, as maiores, que elas são 100% automatizadas. Tu chama lá no WhatsApp, é um robô que te atende, tudo. Então isso não traz essa percepção de valor. Então tu não consegue agregar valor, seja em pessoas, enquanto em honorários, porque tu está fazendo algo automático. A pessoa quer falar com pessoas, ela quer tirar dúvidas. Muitas vezes o cliente ele quer perguntar algo, mas ele não sabe como perguntar. E se é uma ferramenta automatizada, que está ali naquele momento, não que eu seja contra a automatização, muito pelo contrário, sou extremamente a favor, tá? Eu acho que a automatização, ela veio, depois vocês vão ver as ferramentas que a gente usa dentro do escritório, se a gente colocasse todas, daí ia umas 40 ferramentas, mas eu trouxe só as principais que estão diretamente em operação. Mas o robô ele não vai entender, às vezes, o cliente, o que ele está querendo. Ele precisa de uma pessoa, ele precisa ouvir. Então, que nem vocês viram ali o vídeo da Luana, do departamento pessoal, a gente tem, dentro do nosso escritório, a gente tem um departamento de marketing.
que grava vídeos, apoio ao marketing digital, porque algumas coisas a gente terceiriza ainda, geração de textos, cronograma de postagens, filtrar os leads. Hoje a gente tem aí uma recorrência aí de uns 120 leads mensais. Alguém sabe o que é lead? Ou não sabe o que é lead, melhor dizendo? Todos sabem? Então, lead, resumindo, é quando o cliente, via internet, entra em contato contigo, seja ali pelo Instagram, ou por uma isca digital, uma landing page, seja pelo site, seja por algum motor de busca, enfim. Então, entrando, a gente tem isso, a gente precisa converter esse cara está batendo lá na nossa porta. Eu quero virar teu cliente. Falta agora o momento da gente trazer ele para dentro, sentar na nossa mesa e mostrar o nosso diferencial. Então a gente consegue fazer isso com o marketing. O nosso marketing, ele traduz isso. A gente tem uma pessoa que está trazendo isso. Há uns 3, 4, 5 meses atrás, a gente teve ali o filme da Barbie. Acho que foi isso mais ou menos, não vou me recordar. Vocês devem ter visto várias postagens da Barbie. Agora teve o Bruno Mars aqui no Brasil, que ele fez o clipe. Eu falei mal de algum colega, fiz alguma coisa que está indevido? Não. Eu só mostrei que o cara, quando é empreendedor, mas é cliente dela, o cara está feliz. E aí? Peguei uma trend que estava rolando, usei ela a nosso favor e trabalhamos em cima disso. Então a gente está mostrando o valor, a gente está mostrando que a gente está antenado às mudanças do mercado, ao que está acontecendo. Isso faz com que o cliente entenda que qualquer coisa, mesmo que não esteja ligado à operação dele, à contabilidade, que sair de novo, o escritório vai estar junto com ele e mostrando para ele esse resultado. Agora, semana passada, saiu decisão do STJ sobre a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Decisão ainda em Supremo Tribunal, não é legislação. O que a gente fez? Avisamos os clientes que, se eles quiserem, eles podem entrar com a ação. Se entrar, entrou. Se entrar, não entrou. Ok, mas o nosso papel de informar eles foi feito. Então, se eu não informo eles, vem alguém, seja lá numa rede social, seja um amigo, informa o cara, ele vai chegar assim: Guilherme, como é que tu não me falou isso? Não vi, não sei, ai Deus o livre. Mas não é assim que funciona. Agora ele não vai poder dizer assim: Guilherme, eu deveria ter feito aquilo que tu me falou. É uma opção dele fazer. Então, quando a gente começa a trazer algumas coisas assim, a gente começa a trazer resultado. O cliente começa a entender que a gente está na velocidade que ele quer. Quem tem departamento comercial dentro do escritório sabe do que eu estou falando. Comercial para dentro do escritório de contabilidade é um pouquinho mais complexo, porque a gente não tem o direto, o comercial ativo. Eu, pelo menos, não tenho, tá? Isso eu acho desagradável, tá? Eu acho que essa é a palavra. De ficar ligando para as empresas: tudo bem, aqui é da Elo Gestão Contábil, vocês têm, eu queria ver como é que está a contabilidade de vocês. Isso eu acho... Tem escritórios que fazem, eu acho que cada um tem a sua estratégia e eu respeito e eu acho muito legal isso, mas eu não faço. A gente faz com que que o cliente tenha desejo de ser nosso cliente. Como? Por uma trend daquela, pelas informações que a gente passa, pelo amigo dele que falou bem de nós, por iscas digitais que a gente faz, por landing pages que a gente está trabalhando. Hoje a gente deve ter, se eu não me engano, acho que umas 14 ou 15 landing pages rodando. Dessas 14 ou 15 a gente tem umas 5 focadas só em restaurante, focadas só na nossa região. Hoje, para vocês terem uma ideia, Gramado, 40 mil habitantes, 400 restaurantes ativos dentro do cadastro da prefeitura de Alvará. Desses caras aí, uns 150, 160 são nossos clientes. E a gente tem 5 anos. É estranho por isso, de certa forma, o que acontece? Nicho de mercado. Olhar para aquele cara que tem a maior necessidade, tem o maior potencial de crescimento e explorar ele. Gramado, restaurante em Gramado é o segundo ramo que mais tem CNPJs ativos. O primeiro que mais tem, alguém imagina o que seja numa cidade turística? Como?
O primeiro que tem lá em Gramado, com mais CNPJs ativos, é condomínios. Tem mais de 600 condomínios ativos. Alguém aqui trabalha com gestão de condomínio? Então tu vai me entender. Cara, condomínio a gente ganha 2 vezes, né? A gente ganha na contabilidade e na administração. Aí tu imagina se a gente optou por... Mas pega alguém que faz um estudo na sua cidade. Vou usar meu exemplo. 600 condomínios, 400 restaurantes. O cara vai olhar lá. Porra, já tem o Guilherme lá que cuida de restaurante. Já vou tirar porque ele tem conhecimento. Não, eu vou para os condomínios. Vai fazer contabilidade dos condomínios, vai fazer a administração do condomínio. Então esse escritório vai ganhar 2 vezes. E nicho de mercado em condomínio é muito legal. Tu tem a contabilidade, tu tem a administração, tu tem o síndico, tu tem as cobranças, tu tem todo o BPO financeiro. Então, o teu faturamento ali dentro ele pode ser bem escalável de uma forma bem orgânica com um baixo investimento. Você é proprietário de restaurante, você vê que pode estar pagando esse imposto de forma indevida, vou explicar. Existem 2 impostos. Os impostos que são tributados lá na fonte, lá na fábrica, para algum tipo de bebida. Então você não tem a obrigatoriedade de fazer o tratamento, de fazer uma pena para o seu cliente que fez o restaurante. Fica atento como é que você está incluindo as suas bebidas para ver se tem que estar sendo tributado de forma indevida. O restaurante é localizado aqui no centro de Gramado, é especializado em restaurante. Pratos à la carte, pasta, lista de drinks. Então você tem isso, não fugir, gosta do golfe, e você ficou com uma adega cheia de frutos esperando que você escolha o que você mais goste. Então, nada melhor que não fugir ao mercado. Então, quando a gente fala de marketing e de comercial, eu vou sentar aqui que eu tô ficando velho. A gente fala ali na questão de marketing. Isso aqui a gente faz para os nossos clientes, a gente faz nos nossos clientes, grava vídeo neles. Por quê? Vocês imaginam? Tirando a parte do comercial de eu querer vender o escritório. Isso faz o quê? Esse cliente meu é uma propaganda para ele. Esse vídeo foi visto, se eu não me engano, acho que por 8.000 pessoas. Então, esse cara, além do escritório, a empresa dele foi vista por 8.000 pessoas e a gente pegou imagens, difundir, imagens da adega dele. Isso provavelmente deve ter gerado lá, não diretamente, mas indiretamente, alguma forma de resultado para ele. Então isso a gente faz com todos os nossos clientes. Aí se eu pego um cliente lá no nosso nicho de mercado, alguém que não é nosso cliente, começa a ver os vídeos que a gente grava, entende o que a gente faz, entende o que é um monofásico. Isso aqui que eu fiz uma explicação, não é uma explicação técnica sobre o que é um monofásico. Quem trabalha no fiscal concorda comigo. Poderia fazer tecnicamente, mas quando a gente fala uma linguagem técnica com o cliente, cara, ele não entende. A gente tem esse problema dentro do escritório, porque tem algumas pessoas que são tecnicamente perfeitas. Elas entendem de legislação, só que eu não posso botar elas a falar com o cliente, porque elas vão falar tecnicamente com o cliente. E o cliente não tem obrigação de saber questões técnicas. A gente tem que explicar para o cliente de uma forma com que ele entenda. Uma forma que seja do dia a dia dele, que traga resultado para ele. Então, quando a gente grava os vídeos, todos os nossos vídeos eles não são usados linguagens técnicas, eles não são utilizados jargões contábeis. A gente utiliza uma linguagem simples e direta. Para quê? Para que o cliente entenda. Talvez para nós, que temos o conhecimento, olhar esses vídeos seja até feio ou não soe bem, porque a gente está acostumado a falar de outra forma, mas como cliente, isso é a melhor coisa, porque ele está entendendo. A explicação do monofásico, eu tenho um comentário que eu falo para os clientes, que eles não entendem o que é o monofásico, como funciona. Eu digo para eles assim, cara, já foi num jogo de futebol? Ou num show? Já fui. Já passou numa sinaleira? A gente fala sinaleira no Rio Grande do Sul, tá? É semáforo aqui. Então, já passou? Sim. Tinha alguém vendendo bebida lá, um refrigerante, uma Coca-Cola? Sim, tinha. Tu comprou? Sim. Ele te deu nota? Não. Tá aí a explicação. A Receita cobra lá na origem, lá na indústria, porque são produtos altamente sonegáveis.
Eu não concordo com o condicionador, tá? Que é monofásico, para quem trabalha com supermercado. Não sei de onde é que é sonegável, mas vamos lá. Mas autopeças e refrigerante, bebidas frias são altamente sonegáveis. Então, por isso que a Receita já tributa mais lá na fábrica, para depois lá na frente ela não ter o prejuízo. E o cliente entende isso, a gente falando dessa forma. Então isso faz com que a gente traga resultado, ele consiga entender o porquê. E fazendo isso aqui também, quantos outros restaurantes desses 8 mil, 10 mil pessoas que viram, não viram esse mesmo vídeo? E foram lá no seu contador perguntar o que é monofásico. Talvez esse cara que viu, ele não vai virar meu cliente hoje. Não, e eu também não quero. Eu quero que... Por quê? Porque ele está satisfeito com o contador atual dele. Eu quero que esse cara vire meu cliente no momento que ele estiver insatisfeito com o contador dele, com as entregas que estão sendo feitas. Esse é o momento. Porque eu acho que quem está fazendo um trabalho bem feito, que está entregando as coisas, o cliente tem que ficar lá. Eu acho que é a questão do dia a dia, a confiança. A gente vende confiança. Então a gente conseguindo fazer isso. Agora, se ele viu lá em algum momento e ficou na dúvida e vai nos procurar, ou procurar qualquer um, o nosso comercial vai chamar ele para uma reunião, vai conversar, vai entender as necessidades dele, vai ver o que a gente pode fazer de entregas para ele. O nosso processo de entrada de clientes, ele está bem definido. A gente tem ele todo estruturado, porque é um processo. Tudo na vida é processo, novamente. Ele está bem estruturado, tudo alinhado. Mas ele não é imutável. Se a gente tem um cliente que precisa que seja feita uma entrega diferente, provavelmente eu vou fazer. Eu tenho um cliente, um grande cliente, a gente tem, que ele entrou há pouco tempo na base. E ele, desde o último ano, todos os clientes entrega 100% online, recebimento de documentos online. E esse cliente, não, eu quero receber impresso as coisas. Cara, você quer um cliente bom, grande, um horário bom. Vale a pena eu mesmo virar o office boy lá e entregar para ele as coisas? Até hoje vale. Porque o resultado que ele me traz, o nome que ele me traz na cidade, me vale a pena. Então o que eu fiz? Eu tinha um processo que estava lá desenhado e eu mudei ele por causa desse cliente. Porque ele tinha um custo-benefício que me valia a pena. Não foi por algo assim que, vou mudar para cada cliente. Não. A gente tem a nossa cultura, mas se a gente consegue fazer um pequeno alinhamento para trazer a satisfação para esse cliente, a gente vai fazer. A gente vai organizar isso e trazer esse resultado. Então a gente, dentro do comercial, a gente tem os nossos indicadores, deixa eu voltar aqui, atendimento, orientação, negociação, análise de clientes, novos clientes. Tem clientes novos que nos procuram, que a gente diz não? Tem. A gente diz não para alguns clientes hoje, porque eles não têm o nosso fit. Eles não estão alinhados com nós, com o que a gente está querendo fazer e da forma que a gente entrega. Se eu pegar esse cara para dentro da nossa operação, talvez ele vá bagunçar mais a nossa operação do que nos trazer resultado. Então, eu tenho que cuidar com esse resultado que a gente vai ter. Sucesso do cliente. Alguém tem aqui um setor de sucesso do cliente dentro do escritório? Vale a pena, né? É bom. Cara, sucesso do cliente é aquele cara que vai estar em contato com o cliente, é o primeiro rosto, vai estar conversando com o cliente, vai estar fazendo com que o cliente tenha um atendimento, entendendo as necessidades dele e passando para os outros setores. Esse é o cara que não fala contabilidade, concorda? Esse é o cara que fala a linguagem do cliente, que vai lá conversar com o cliente vai dizer assim, cara, eu estou com débito, eu não sei o que fazer, deixa para mim. Ele vai lá no time do fiscal, cara, tem assim, verificou o fiscal em alguns setores, vai entrar em direto com o cliente ou vai falar com o sucesso do cliente para conversar com o cliente, entender as necessidades dele, fazer algumas pequenas organizações, reunião de onboard e offboard. Todo cliente que entra no escritório, reunião de onboard. Mentira, tem alguns que a gente tenta, mas o cliente não quer fazer. Aí sabe o que eu faço? A gente manda notificação para o cliente dizendo tudo o que precisa para ele seja feito, tudo que está no nosso script da nossa reunião de venda e manda lá no WhatsApp ou no e-mail dele para ele ter ciência. Ele perdeu a oportunidade de tirar as dúvidas naquele momento, ele vai conseguir tirando as dúvidas em outros, mas não vai ter a mesma entrega porque ele não quis tirar meia hora da vida dele se preocupando com a empresa dele. Porque eles acham que nós, contadores, temos aquela clássica bolinha de cristal que a gente vai resolver tudo para eles. E não é assim.
Muitas vezes, eu sempre brinco, a gente tem um círculo, o contador, o escritório é a última ponta desse círculo. Depois que tudo aconteceu, a gente fica sabendo. Enquanto o correto é ser a primeira. Qualquer operação divergente, eu vou vender um imóvel, vou comprar um imóvel, não sei o quê. Cara, conversa com o teu contador antes, ele vai poder te orientar da melhor forma. Tem duas palavrinhas que eu acho muito legais, que se chamam evasão fiscal e elisão fiscal. Cara, evasão fiscal é crime. O cara vai fazer um curso de canário, se conseguir. Elisão fiscal não. Elisão fiscal é quando a gente usa a legislação a nosso favor. Cara, e tem muita coisa na legislação que a gente pode usar a nosso favor. Muita coisa mesmo. Alguém aqui tem cliente que tem parcelamento? Alguém aqui cobra do cliente o parcelamento? Não, né? Cobra? Tu cobra? Tu cobra para fazer? Não. Não? Sabe o que eu faço? Eu cobro R$ 29,90 por guia emitida para ele. E se ele não quiser, eu dou lá o PDF, ele vai lá e tira. Sabia disso? R$ 29,90 por guia emitida. Por quê? Eu tenho que controlar, eu tenho que mandar, eu tive que ir lá fazer. Então, estou trabalhando de graça para ti. Meu trabalho era te mandar a guia lá, a primeira guia lá quando venceu, a guia do Simples, ou enfim, PIS que eu fiz lá no dia 20, 25 de tal mês. Agora o parcelamento é retrabalho. Só que se eu fizer cobrar do cara, ele não vai gostar. Então o que a gente fez? R$ 29,90 por guia emitida. Se tiver 10 parcelamentos, 10 guias, R$ 299,90 para fazer a emissão. Cara, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. É pela encheção de saco do cara que vai lá e te pede 20 vezes a mesma guia. Pela encheção de saco do cliente que vai lá e te pede o parcelamento. O cliente não me escute, tá? Por favor. Mas é exatamente isso. Não é pelo dinheiro. Não é. A gente trabalha outras coisas pelo dinheiro. Isso a gente não trabalha pelo dinheiro. A gente trabalha pelo resultado. E isso aqui, isso aqui está lá no nosso sucesso do cliente. A gente cobra isso. Reunião de offboard. O cliente sai. A gente pergunta para o cliente o porquê. Aconteceu alguma coisa? Posso? Estou vendo ao vivo. O cliente vai lá, sai da nossa operação, a gente vai lá e pergunta para o cara. O que aconteceu? O cliente não precisa ser, o cliente não é nosso, ele está com nós. É diferente. Tem contadores que pensam que o cliente é nosso. Não, o cliente está com nós. Então a gente tem que entender o porquê que ele saiu e usar isso a nosso favor. Oi, Guilherme, como assim usar o cliente que saiu a nosso favor? Até o André conhece, não sei se você conhece o Pedro, que trabalha na CIEG, ele está aqui na região, ele trabalhava lá na nossa região. Eu emprestei um livro para ele, um livro muito antigo que eu tenho, que se chama Oba, Problemas. Estranho o nome, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar um problema como uma solução. Tudo na vida a gente tem dois lados. Então, quando a gente pega esse problema desse cliente que está saindo, o motivo que ele está saindo, a gente vai pegar isso, vai trazer para dentro da nossa operação e vai chegar e botar na mesa. Tá aí, pessoal. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Ok, esse cliente saiu. A gente tem que pensar nos próximos. Para cada um cliente insatisfeito que nos fala, existe 26 que não nos falam. Então a gente precisa pensar não nesse precisa pensar sempre nos 26 e trabalhar para a gente ter esses resultados. Então a gente precisa organizar isso. Aqui está alguns dos sistemas que a gente utiliza dentro do escritório. Como eu falei, esses aqui são os principais, a gente utiliza outros. A gente utiliza o domínio web por uma questão estratégica nossa. Para quem trabalha com domínio, eu vou dizer a questão estratégica. Por causa das atualizações que tu perde um dia. Domínio web não tem atualização, toca direto. Gesta, Onv, Office 365, Getac, CIEG, HubCount, DigiSac, Trello, Recupera Simples, RD Station e Hub Simples. Esses são alguns dos nossos sistemas que a gente utiliza dentro do escritório. Existiriam alguns outros também que não estão aqui, mas eles não estão focados diretamente na operação. São alguns que a gente utiliza paralelo a isso. Seja sistemas financeiros, sistema de emissão de boletos, sistemas de marketing.
Não, o Onvio ele é uma plataforma dentro do domínio. É o domínio. O que acontece? É a plataforma online da domínio. Por dentro dele, tu consegue receber documentos dos clientes, tu consegue mandar documentos para os clientes, tu consegue fazer a baixa das CNDs, tu consegue receber ali toda a informação para rescisão, para admissão. O cliente pode pegar pelo aplicativo, seja no celular ou no portal. Isso o Gesta faz também. Ele é em paralelo com o Gesta. Porque o Gesta, o que acontece? Até pouco tempo atrás o Gesta ele não mandava, ele tinha que mandar só, ele mandava um link que tu tinha que pegar e botar um usuário e senha, né? Hoje não, hoje em dia o Gesta, ele tem o link seguro. O que é o link seguro? Ele manda um link que o cliente acessa lá, não precisa botar usuário nem senha. O Onvio, ele está aqui no meio entre o domínio, Onvio e Gesta. Tu consegue fazer dentro do domínio da seguinte forma. Vou pegar aqui deixa eu pensar, folha de pagamento, geração dos recibos. Tu vai lá na folha, tu vai ter uma abinha aqui do lado, tu vai clicar concluir tarefa, ele vai concluir isso dentro do domínio, ele já sobe esses recibos para dentro do Gesta, do Onvio, fica arquivado lá para sempre e já conclui a tarefa dentro do Gesta e dispara o e-mail pelo Gesta para o cliente vai acessar lá o link seguro. Porque no Gesta, tu só vai conseguir acessar o documento naquela hora. Ou se tu ficar nos arquivos, vai ter que procurar nos e-mails, tudo. O Onvio não. O Onvio tu vai pegar, acessar a qualquer momento, 24 horas por dia, toda a documentação do cliente, baixar os recibos ali. Então, que nem eu falei antes, o cliente precisa de um comprovante de pagamento, alguma coisa, ele mesmo pode acessar lá o Onvio a qualquer hora do dia e pegar aquela documentação sem ter necessidade de solicitar para o cliente. Então, ele é uma ferramenta complementar. E o Onvio não tem, para quem tem domínio, ele não tem custo, tá? Ele é ao contrário do Gesta, que tem o custo à parte, o Onvio não. O Onvio ele já está uma plataforma para isso, exatamente. Então, por exemplo, dentro do Onvio, ele é o sistema de comunicação direto da domínio com o escritório. Então, se tu baixar o aplicativo no teu celular, o cliente, o portal do cliente Onvio, gerar usuários do cliente, ele consegue, por exemplo, pedir férias por ali. Então, ele pede ali pelo aplicativo, o escritório recebe rescisão, admissão, consegue pedir várias coisas por ali de forma automática. É publicado as certidões negativas dele ali dentro, se ele não tem certidão, ela aparece positiva. Sim, na verdade, todos os nossos processos, eles são desenhados dentro do Gesta. Tá? Porque o que acontece? O Onvio ele é só uma plataforma de arquivamento e de solicitações, ele não é um gerenciador de tarefas. Tá? O Gesta não, o Gesta é um gerenciador de tarefas. Então, dentro do Gesta, sim, a gente tem todo o mapeamento do escritório lá dentro. Seja lá legalização, fiscal, departamento pessoal, tudo lá dentro. Então, a gente controla por lá. Essa semana mesmo a gente mudou algumas coisas, a gente está trabalhando em cima disso, porque não são fixas as nossas tarefas, a gente vai ajustando ela. Por exemplo, a gente tem uma tarefa do parcelamento, é uma tarefa recorrente lá dentro, e essa tarefa ela gera duas ordens de serviço. Uma para o fiscal, fazer a emissão, e uma outra para o financeiro, para fazer a cobrança. Por quê? A gente não pode colocar lá no financeiro 60 parcelas de R$ 29,90, porque vai que o cliente perde nesse meio tempo e a gente vai continuar tendo a cobrança. Então a gente, cada vez que criou lá, emitiu o parcelamento para o cliente, já vai para o financeiro uma tarefa de cobrança. Sobre parcelamento, sobre sistemas, até pouco tempo atrás a gente ia lá manualmente e baixava todas as guias. Agora a gente usa o Hub Simples. O Hub Simples a gente utiliza só para parcelamento. O que ele faz? A gente consegue... o Hub Simples ele poderia fazer enviar automático por dentro dele para o cliente, seja por e-mail ou por WhatsApp dos parcelamentos, tá? Mas a gente optou por quê? Porque como a gente tem os processos desenhados dentro do Gesta, ele tem uma opção de baixar parcelamentos em lote. Então eu cadastrei todos os meus clientes lá dentro, eu dou um clique, ele baixa todas as guias de parcelamento. Detalhe, o cliente tem 5, 6 guias lá em aberto, eu mando as 5, 6 guias para ele. Antes eu tinha que ir lá uma a uma, aqui eu pego todas junto.
boto lá dentro do Express. O Express é a ferramenta do Gesta que sincroniza os arquivos. Tu vai lá, tu ensina ele a ler o layout do arquivo. Então, cada vez que tu coloca lá, ele vai ler aquele layout e vai concluir as tarefas. Então, tu subiu no Express, botou no Express uma pastinha dentro do computador, ele sobe para o Gesta. Se tu subir 200 guias lá de 200 clientes diferentes, ele vai concluir as 200 tarefas e vai fazer o envio pro cliente das guias. O Acessórios ele é muito parecido com o Gesta. Ele tem as mesmas questões. Ele tem o Acessórios tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu confesso, a gente tem o Gesta lá há uns 3 anos. Eu só não mudei para Acessórios porque o nosso tava desenhadinho, tudo. Mas o Acessórios tem uma coisa que me ganhou, que é o aplicativo personalizado. Tá? Que isso é uma questão da domínio, porque quem conhece programação sabe o que eu vou falar. Eles poderiam pegar o mesmo aplicativo, só mudar as cores e o logo, que é o que o Acessórios faz, e botar a cara do escritório lá e eles iam ganhar muito mais cliente. Mas infelizmente ele não faz. Mas o Gesta ele faz todas as funções que tem o Acessórios também. Ele tem isso, ele tem o... Eu não lembro agora o nome, mas ele lê lá as guias, tudo. A única coisa que o Acessórios não faz, mas é porque ele não é uma ferramenta domínio. O Gesta, para quem não sabe, ele foi adquirido pela Domínio, né? Que é a integração das tarefas direto pelo sistema. Eu não preciso baixar as guias, subir no Acessórios e o Acessórios enviar. Eu posso fazer tudo direto por dentro do domínio. Ele é integrado. Então, eu vou fazer lá o recibo de pagamento, eu só concluo aqui, ele já conclui a tarefa lá. Vou fazer a geração de um DAS. A gente está organizando fazer geração automática de DAS. A gente não precisa perder tempo com isso. Ele faz automático, ele já baixa todas e manda. Então a gente consegue fazer isso de uma forma otimizada. Uma ferramenta aqui, ó, que eu acho muito legal, que essa que a Letícia pode falar mais do que eu, porque que é o setor dela, que é o departamento pessoal, que a gente utiliza é o Getax. Tá? Quem faz aqui envio de GFIP manual? Tudo manual, né? A gente não faz mais isso faz uns 2 anos. O Getax ele faz tudo de forma automatizada. É a única ferramenta no mercado que faz... Eu não estou propondo ferramenta, tá, pessoal? Por favor. Mas ele é a única ferramenta no mercado que faz isso. A gente ganha lá dentro do escritório, como eu estava falando antes de KPIs e indicadores, 96 horas homem no início do mês, até o dia 7. Eu estou falando isso de mais de uma semana de uma pessoa só lá. Botão, clicando no botãozinho avançar, avançar, enviar. Isso quando não dá erro no site da Caixa. Hã? Sim, não, a gente integra, o Getax na verdade ele vai lá, ele acessa o domínio, pega as informações e ele depois que ele concluiu o envio, ele salva dentro da pastinha do Express, ele salva os recibos, todos os documentos e essa pastinha do Express sobe para dentro do Gesta, já está parametrizado e envia para o cliente. Então o cliente recebe toda a documentação. E assim, a gente, quando trabalha durante o dia, a gente tem quantas mil empresas mandando ali as GFIPs dentro do mês. Claro, agora vai acabar, mas enviam ali. Mas assim, a gente ganhou em escala, porque a gente perdia ali uma pessoa, a gente conseguiu diminuir uma pessoa dentro da nossa operação, do pessoal, só por causa disso. Porque a gente conseguiu fazer de forma automatizada isso. A gente calculou e deu 96 horas da nossa equipe trabalhando só para, literalmente, clicando para fazer os envios. Assim a gente faz de forma automática, tudo integrado, evita erro. Ele faz na madrugada, se eu não me engano, acho que é da meia-noite às 6, que é quando o fluxo de acessos ele é menor, então ele não dá erro. Porque antes vocês já tentaram enviar durante o dia e dá erro de comunicação. Fazendo dessa forma, fora do horário, tu não tem tanto erro de comunicação por causa dos horários. Tu não tem o fluxo de pessoas acessando ao mesmo tempo. Então isso a gente conseguiu organizar e fazer com que a gente ganhasse escalabilidade dentro do nosso negócio e sem perder a qualidade. O CIEG e o... vamos lá. O CIEG, cara... Tá, comentar cada um? Beleza. Tá. Domínio,
ONV, beleza? Office 365, a gente não tem servidor físico dentro do escritório e não tem arquivo físico, com exceção daqueles clientes que mandam. Cara, nosso arquivo é minúsculo, assim, perto do tamanho da nossa base. Depois eu falo em números de clientes para vocês. Mas assim, ali dentro a gente tem todos os nossos e-mails, Word, Excel, PowerPoint, tudo 100% online, documentos de arquivo. A gente tem servidor de arquivos online, então tudo ali dentro, plataforma online, tu consegue acessar pelo celular, tu consegue acessar qualquer computador tendo usuário e senha, facilita a vida. Getax foi o que eu comentei. SIEG. Cara, SIEG é uma ótima ferramenta, pena que não funciona. Por quê? A gente tem problema na nossa base, que ele duplica cadastro, ele puxa notas. Até estava falando com o André antes, que utiliza. Ele não puxa todas as notas. Porque que a ideia do SIEG é ele puxar todas as suas notas direto lá da Receita Federal que o cliente emitiu e que foram emitidas contra o cliente. DANF. Eles prometem a questão de serviço, mas não atendem todas as cidades, tá? Só o que acontece? Ele tem essas falhas. Isso é uma falha geral. Rio Grande do Sul é o único estado que eu não precisaria usar o SIEG, mas eu uso lá por causa daquele diferencial competitivo que eu falei, porque eu entrego para o meu cliente um usuário e senha. E o SIEG também te dá 5 emissores de nota fiscal. Tu pode vender para o teu cliente um emissor de nota fiscal também. Ele te dá 5, cobre teu custo. Mas eu me perdi no pensamento, voltando. O Rio Grande do Sul, ele é o único estado que tu consegue pegar todas as notas fiscais de entrada e saída direto do site da Cefaz. Então eu não precisaria do SIEG. O próprio Cefaz me diz quanto que eu tenho de entradas, quanto eu tenho de saídas, tanto que a gente tem uma tarefa dentro do fiscal, que é o fiscal confere, que é o quê? Meu fiscal confere quanto tem no domínio, que importou pelo SIEG, quanto tem no Cefaz. Se esses dois números fecharam, segue para as conclusões. Se deu diferença, a gente vai bater. Outros estados não tem. A gente teve um cliente agora que tem operação no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Esse cliente foi... Se tu me deixar, eu vou falando. Cara, fala aí. Foi notificado porque tinha divergências em DIFAL, diferencial de alíquota. Só que o que acontecia? Esse cliente tem que nos mandar as notas fiscais em Minas. E teve algumas notas que ele não nos mandaram. Então, aí ele chegou para nós. Mas vocês não buscam? Tu me falou que busca. Eu, Rio Grande do Sul eu te dou. Você faz, me dá isso. Nenhum outro estado me dá. Então é a tua responsabilidade. E o SIEG, ele tem essas dificuldades. Ele duplica cadastro, mas é uma ferramenta muito boa. O SIEG tem tanto o Hub quanto o Iris. O Iris, ele faz análises de certidão negativa, ele te faz sublimite, ele lê as mensagens do ECAC, ele te emite certidão negativa federal, estadual, trabalhista, não vou me lembrar, automático, exatamente, coisa que o ONV também faz, e o ONV já publica de forma automática. O Hub Count, ele faz análises de balanço, por exemplo, eu quero fazer uma análise gráfica com BI para cliente, tu bota teu balancete ali, ele tem uma inteligência artificial estão implantando agora, mas ele faz a análise do teu balanço, ele te diz ali, teu CMV, ele faz todas as análises que a gente faria manualmente, te gera um BI gráfico para isso. É interessante a ferramenta de saque, a nossa ferramenta de WhatsApp. A gente tem um número de WhatsApp integrado com todo o escritório. Então a gente só tem um número de WhatsApp, que é o mesmo número do nosso telefone fixo, só que por ali tu consegue falar com todos os setores e tu consegue, sem ter que pedir para outro, eu estou falando contigo, tu precisa transferir para o André, porque eu pedi alguma coisa do setor do André, só transfere para o setor tranquilo. Fica o histórico. Tu consegue parametrizar, por exemplo, se tu quer que só o seu setor veja sobre o teu setor ou dos outros, tem alguns parâmetros que dá para fazer. O Trello a gente utiliza para fazer o nosso gerenciamento do nosso marketing. Por quê? A gente tem várias ali, eu tenho o blog, eu tenho os vídeos do Deixa Eu Te Falar, eu tenho os vídeos de um outro perfil que a gente tem, que se vocês quiserem seguir também, que se chama Contabilidade Gastronômica, focado só em gastronomia, que vocês vão ver vídeo que nem aquele do restaurante. Então ali a gente faz todo o planejamento, tá? Ali, então a gente consegue dar a ideia, quando a gente manda, quando a gente faz, quando a gente vai publicar, tudo organizado ali. É como se fosse o Gesta, só que para o nosso marketing, tá? Perdoa a brincadeira aqui, mas é por tua causa que Gramado é tão caro o restaurante, né? Na verdade não é caro, é barato pelo que eles te entregam.
Gramado ela é barata pelo que te entregam, não pelo preço. Existe uma diferença entre preço e valor. É. Não, mas eu concordo, não é barato. Mas tu vai lá, não vou te também generalizar, tá? Mas 90% dos lugares vão te cobrar caro, mas vão te fazer uma entrega à altura. Vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente, que inclusive a nossa confraternização do escritório vai ser lá agora na próxima sexta-feira. Se vocês quiserem olhar aí, se chama Churrascaria Chama de Fogo. Cara, excelente. Top a churrascaria. A gente veio na sexta pra cá, no sábado. E, cara, churrascaria lá, eu sou gaúcho, gosto de um churrasco. Então, a gente foi na Chama de Fogo. Na Chama de Fogo não, na Fogo de Chão. Cara, a experiência pelo valor que eles cobram na Fogo de Chão não é tão agradável quanto na Chama de Fogo. O custo é o mesmo, assim, é 200 e poucos reais por pessoa, mas a entrega que eles fazem lá é diferente daqui. Sendo que a Fogo de Chão, ela foi criada por gaúchos, mas a entrega da experiência ali, do tipo de entrega, não me agradou. Entenda que não é ruim, mas a entrega não foi. Por isso que eu digo, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Aqui, cara, eu não sou o escritório de contabilidade mais barato de Gramado. Não sou mesmo. Mas eu entrego valor para o meu cliente. Tudo que eu falei até aqui para vocês é valor. Além de processos, é valor. É o que tu entrega, de como tu entrega e qual é a percepção do cliente. Desde o primeiro dia que a gente montou o escritório, lá, se vocês lembram, sem nenhum cliente, a gente tentou ter um logo bonito. Quando a gente entregava as coisas ainda todas impressas, a gente mandou fazer envelopes com o logo do escritório personalizado. Até hoje a gente usa, tá? Todos os envelopes a gente imprime eles com o nome do cliente, o endereço, o que tem dentro do envelope. Consome um pouquinho de tempo? Consome. Mas, cara, tu entregar um negocinho assim pro teu cliente é diferente de tu entregar. Eu vou dar um exemplo que eu já vi, de caras que pegam folha de rascunho de escritório, dobram, fazem um envelopezinho, bota ali e escreve o nome e a mão do cliente. É custo? É custo. Eles estão diminuindo o custo, estão ganhando mais margem? Provavelmente sim. Mas o valor que eles estão entregando não tem. Aí isso faz diferença. Eu tenho lá o envelopezinho, agora a gente não usa mais porque a gente mudou o nosso envelope para envelope pardo. E ele tem aqueles pelinhos. Mas quando era envelope branco, a gente mudou para o pardo por questões ambientais. Exatamente. Por isso que é uma das bandeiras que a gente levanta é exatamente sobre isso, por causa dos sistemas online, é a questão ambiental. A gente fazia o quê? Vocês viram o logo do escritório lá no primeiro? É uma bolinha escrito Elo. A gente fechava cada envelope, a gente mandou fazer na gráfica, adesivinho em forma de bolinha para fechar o envelope. Por quê? Para ficar aqui, ó, na mente dos clientes. Ficar gravado lá o nosso logo, o nosso nome, o que a gente está entregando, a experiência que a gente entrega. É legal você falar isso, que a gente vê muito o conceito de você comprar um produto de luxo, que vem muito valorizado essa embalagem, né? Então você traz isso para o serviço também. Sim, sim. A gente traz isso para o serviço da forma que a gente entrega, porque contabilidade é commodity, não vamos muito longe, é commodity. Então, onde é que eu vou ganhar a diferença? No que eu entrego, da forma que eu entrego e a experiência que eu entrego. É que nem a gente pegar... cara, vou te dar um exemplo na indústria de biscoitos que eu trabalhava. Ela fabricava para cookies, para Nestlé. E fabrica até hoje. Cara, alto valor, escrito Nestlé. Lá em Gramado tem uma loja deles, o custo é bem barato, né? Se eu não me engano, acho que é 400 ou 500 gramas, R$10, né? Então, entendeu a diferença? Quanto é que tu vai pagar 200 gramas, tu vai pagar 12, 13 reais do mesmo produto. É a embalagem, o que tu entrega, da forma que tu entrega. Tu pegar carro, tu vai pegar um Onix ou uma Tracker, nada contra, por favor, são exemplos. A base é basicamente a mesma. A diferença é os custos de preço de venda de um e outro, não é o custo a mais na Tracker, não é a diferença de valor.
de preço, é a diferença do valor do que eles entregam. Ah, hoje a questão é tu ter um SUV, então eles entregam esse valor de diferente. Então, depois quem quiser, eu disponibilizo a palestra, meu arroba é Guilherme_Contabilidade, me chama no direct que eu disponibilizo o link da palestra, tá? E aproveitando, quem tiver seguindo Elo Gestão Contábil, Guilherme_Contabilidade, e marcar uma foto aqui da palestra, vou estar disponibilizando 1 hora de consultoria sobre processos, eu mostro todo o nosso Gesta, eu abro o meu Gesta sobre meus processos e explico tudo isso que eu fiz aqui, um resumo na prática, tá? Então, só não esqueçam. A importância de gestão de processos, ela veio desde lá do início. Isso foi um dos nossos diferenciais. Há 5 anos a gente começou com nenhum cliente. Primeiro ano, 2018, fechamos com 37 clientes, entre eles alguns clientes que foram os nossos maiores clientes durante muito tempo. Tá? E continuam sendo nossos clientes. Esse ano vamos fechar a nossa base, se tudo der certo, com mais de 450, 500 clientes ativos. Isso numa cidade com 40 mil habitantes, com limitações geográficas. Então eu não estou no centro do país, eu não estou em São Paulo, que eu consigo expandir para todos os lados. Então isso é resultado de trabalho, de processo e de entrega para os clientes. Vocês lembram da equipe lá da primeira foto? Essa foto foi tirada essa semana. A gente começou lá. Aqui, ó. Começou ali a Letícia, eu, a Fabiane e a Evelyn. E hoje tem toda essa galera e tem mais gente em home office. Então, isso foi um processo. Isso foi um ganho que a gente teve. Isso não foi mérito meu, não foi mérito da Letícia. Isso é mérito de todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui dentro. Por que deu certo? Porque tudo foi possível porque a gente tinha processos e alinhamento com os clientes. A gente tinha foco, trazer o cliente para o centro e não as obrigações, que nem eu falei. Obrigações fiscais é o nosso dia a dia. O cliente é o nosso centro, é o nosso foco, é ele que paga as nossas contas. Eu tenho uma frase comigo que eu brinco, que é: todo Pokémon evolui. Isso é fato. Todo Pokémon evolui, a gente evolui. Se a gente se olhar há 1 ano atrás, se olhar 3 anos atrás, a gente evoluiu como pessoa. Seja em conhecimento, seja em habilidades ou atitude. Isso a gente aprende lá na administração, que é CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento a gente adquire. Habilidade a gente adquire. Atitude a gente não adquire, a gente tem que ter. Se a gente não tiver atitude, nada vai dar certo. Muito obrigado, pessoal. Espero não ter entendido.